Você está bem? Espero que sim. Preparado, preparada para mais uma aula? Hoje nós vamos falar sobre fases da Lua e os eclipses. Vamos finalizar finalmente esse ciclo do universo do Sistema Solar. Vamos lá? Pega teu material, anote os pontos principais, pega teu livro. Vamos embora. Fases da Lua. Ontem, na última aula, nós vimos que a Terra ela realiza dois movimentos, o movimento de rotação e o movimento de translação. E a gente viu também que nós temos um satélite, né, que é a Lua, que a Lua é um satélite natural. A Lua, ela é um pouco bem menor do que a nossa Terra. Vimos as características gerais dela. E a gente finalizou dizendo que ela tinha, né, 4 fases. E o que são essas fases da Lua? As fases da Lua, gente, representam diferentes aspectos que vemos o satélite natural da Terra ao longo de um ciclo. Isso acontece por causa da sua posição em relação ao nosso planeta e ao Sol. Ou seja, é a maneira que nós vemos a Lua daqui da onde a gente está, de acordo com o ciclo dela. Não entendi, professora. É a posição que ela vai se encontrar nesse determinado ciclo e a gente vai visualizar e que vai formar essas fases da Lua, certo? Então, como a Lua não é uma estrela, ela não tem luz própria. Então, mas a gente não vê ela iluminada? Verdade, nós vemos. Só que aquela parte iluminada da Lua, ela vem da reflexão da luz do Sol, tá bom? Ela tem 3 movimentos principais. Rotação, que ela vai dar um giro em torno dela mesma, certo? Revolução, ela vai dar um giro ao redor da Terra, junto com a Terra, e o de translação, junto ao redor da Terra, e o de translação ao redor do Sol, junto com a Terra, ok? Então, rotação em torno dela mesma, revolução em torno da Terra e translação junto com a Terra em torno do Sol. Dessa forma, ela assume diferentes posições em relação à Terra e ao Sol. Isso faz com que a parte iluminada seja vista de diferentes formas ao longo do ciclo lunar, ok? À medida que a Lua viaja ao redor da Terra ou ao longo do mês, ela passa um ciclo de fases, durante a qual a sua forma pode variar gradualmente. A Lua tem 4 fases. A fase da Lua nova, a Lua crescente, Lua cheia e a Lua minguante. Cada fase dela dura aproximadamente de 7 a 8 dias. Então, começou pela nova. Aí ela vai, nova, lua crescente, lua cheia e a lua minguante. Para ela chegar na nova novamente, né, ela fez um ciclo que é conhecido como ciclo sinódico ou lunação. Também pode ser chamado período sinódico da Lua, certo? Então, começou a Lua nova, para chegar em outra Lua nova de novo, esse período se chama lunação, o ciclo sinódico da Lua, tá bom? Ô, professora, e dura quanto tempo de uma Lua para chegar na outra de novo? Aqui estão as 4 fases da Lua. Esse ciclo dura aproximadamente 29 dias e meio, tá? Então, as 4 fases da Lua, aí tem 2 imagens. Vamos analisar para vocês verem. Eu vou falar de cada uma delas, tá? Então, aqui tá, ó, a Lua nova, a Lua crescente, a Lua cheia e a Lua minguante. Sol e a Terra. E aqui é outra observação. Geralmente a gente vê ela assim, né? Lua cheia bem bonitona, toda clarona. A Lua quarto minguante só um pedacinho. A Lua nova a gente não vê. E a Lua quarto crescente, o outro pedacinho. Vamos saber as principais características dessas fases. A primeira fase que a gente vai ver, conhecer ou relembrar é a fase da Lua nova.
Nessa fase, a gente não consegue observar a Lua. Poxa, nova, né, Beriana? Pois ela está posicionada entre o Sol e a Terra. E por isso, não a vemos nesse momento. Nessa fase, a Lua está no céu durante o dia, nascendo por volta das 6 horas e se pondo por volta das 18 horas. Isso que a gente não visualiza. Esses dois pontozinhos que eu coloquei aqui, tá? É um resumozinho do que está aqui em cima. Lua e Sol são vistos da Terra na mesma direção. Ela nasce de 6 e se põe de 18. Olha aqui, por isso que a gente não vê. A próxima fase é a fase da Lua crescente ou quarto crescente. Recebe esse nome, pois nesse momento a gente só consegue observar um quarto dela, um pedacinho dela, né? Seu formato é de um semicírculo, como vocês estão observando aí na imagem. Nessa fase, a Lua nasce aproximadamente de meio-dia e se põe aproximadamente à meia-noite. Esse é o ponto central, é nessa fasezinha aí, que vai da lua nova para a lua cheia. Aí eu coloquei aqui, ó. Lua e Sol são vistos da Terra, estão separados de 90 graus aproximadamente. Lua nasce de meio-dia e se põe de meia-noite. Tá? A lua cheia, né? A famosa lua cheia. A Terra está entre o Sol e a Lua. É por isso que a gente enxerga ela 100% maravilhosa, bem grandona, né? Do satélite iluminado integralmente pelo Sol. Nessa fase, a Lua nasce aproximadamente às 18 horas, né? Quando tá, e se põe aproximadamente às 6 horas do dia seguinte. Lua e Sol são vistos da Terra, estão em direções opostas, separadas aproximadamente em 180 graus ou 12 horas. A Lua nasce às 18 horas e se põe às 6 horas. E a Lua minguante ou quarto minguante é a última fase, né, da Lua. Nesse período, ela se encontra no formato de um semicírculo. E a gente também só consegue ver ela um quarto, tá? Só que a gente vê ela oposta da crescente. Enquanto a crescente a gente vê esse semicírculo de um lado, na minguante a gente vê do outro. Ela nasce aproximadamente de meia-noite e se põe ao meio-dia. A Lua está a oeste do Sol, que ilumina seu lado voltado para o leste. Por isso que a gente só vê esse pedacinho, tá? Nasce meia-noite e se põe meio-dia. Ok. Então, aí estão as fases da Lua. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre os eclipses. O que são eclipses, minha gente? Eclipse vai acontecer, eles são astros, né? Que vão estar em determinada posição, certo? E eles vão estar alinhados e vai ser... A gente não vai conseguir ver esse astro por um tempo, por um período de tempo. Por quê? Porque esse alinhamento desses astros, que no caso dos eclipses que eu vou falar aqui é Sol, Terra e Lua, né? Que é o eclipse solar e o lunar. Então, esses três astros, a posição que eles vão estar, certo? Vai se fazer uma sombra ou uma penumbra e vai esconder ele por um tempo, certo? Então, olha aqui, ó. O eclipse ocorre quando um astro, Sol, Lua ou estrela deixa de ser visível durante um período de tempo, por causa da posição do outro corpo celeste. Os eclipses, de forma bem resumida para você entender, ocorrem quando um astro fica na frente do outro. É claro que vai depender, como eu falei, da posição que a gente está, da posição desses astros. Então, por isso que os eclipses não é uma coisa que acontece, vamos dizer assim, constantemente. Porque precisam estar bem alinhadozinhos e na posição correta. E isso aí a gente sabe que não é tão fácil de acontecer. Então, os principais eclipses que acontecem na Terra é o solar e o lunar. Vamos saber a diferença agora, que tem gente que confunde. Presta atenção. Então, o eclipse solar vai acontecer quando? Quando a Lua, ela fica entre a Terra e o Sol. A Lua fica no meio.
Vou fazer aqui para vocês, mais ou menos. Pronto. É como se Sol... Não era bom para... Sol, a Lua rosa e a Terra. Então, esse eclipse acontece quando a Lua fica no meio, a Lua, certo? Então, aí acontece o eclipse solar. A Lua está no meio. Então, apesar da Lua ser bem menor do que o Sol, quando acontece o eclipse, né? Ela fica na frente do Sol, né? Como eu disse, ela vai ficar na frente do Sol e termina que parece que ela é do mesmo tamanho ou até maior do que o Sol, porque ela encobre o Sol se o eclipse for total, tá bom? Então, ó, assim o tamanho aparente da Lua, em alguns casos, é igual ou maior do que o Sol. Pode ser de 3 tipos, tá? Esse eclipse. O total, que é essa primeira imagem aqui que vocês visualizam, ó, o Sol é totalmente encoberto. O parcial, o Sol, ele fica somente uma parte encoberta, esse daqui, ó. Quase todo, né? E o anular é quando o tamanho aparente da Lua não foi suficiente para encobrir totalmente o Sol. É o que acontece? Aí fica um anelzinho assim, ó. Como essa última imagem aqui, ó. Um anel de sombra, tá bom? Então, esse é o eclipse solar. A Lua fica no meio, entre o Sol e a Terra. Forma essa sombra. E o eclipse... Esse é o solar. E o eclipse lunar? O eclipse lunar é quando a nossa Terra fica entre o Sol e a Lua. Quem vai ficar no meio agora é a Terra, certo? Então, a sombra da Terra vai cobrir a Lua, fazendo com que ela fique escura e, portanto, invisível para nós durante alguns minutos. Isso ocorre porque o nosso planeta posiciona-se exatamente entre a Lua e o Sol, fazendo com que a nossa sombra seja projetada sobre o satélite natural. Então, fica a sombra da Terra. Também pode ser de 3 tipos, tá? A única diferença é no último tipo, o nome. Mas é o total, ó. Quando a Lua ela é totalmente aqui encoberta. Aí tá totalmente encoberta. A parcial, ó, ela só um pedaço dela foi atingido pela sombra da Terra. E aqui a gente chama de penumbral, tá bom? Então, ó, é que a sombra da Terra não foi suficiente para apagar a luz, né? O brilho da Lua. Aí deixa ela um pouco acinzentada. Tanto é, gente, que esse penumbral a gente nem tem muito costume de ver. Porque às vezes não realmente aí na imagem mostra alguma coisinha assim, uma penumbra, né? Uma coisa meio cobrindo a lua, mas a gente não consegue. E tem umas histórias que falam assim: se a gente conseguiu visualizar um eclipse, seja ele solar ou lunar, perfeitamente aqui no nosso estado, né? Quando tiver outro eclipse, provavelmente a gente não vai ver na mesma proporção, porque tudo vai depender do alinhamento desses astros. Aí por isso que tem locais, né? Ah, o eclipse do Sol esse ano vai ser melhor em tal país, em tal lugar, justamente por conta disso. Tá bom? Entenderam? Acredito que sim. Alguma dúvida? Falei. Quero ver se vocês entenderam, porque agora é com vocês. Presta atenção. Leiam com calma. Começando pela fase da lua nova, as fases da lua acontecem em que ordem? Começa com a nova, que é aquela que a gente não vê nada dela. Aí aparece aquela tiquitinho assim, né? É a crescente. Aí depois vem aquela bem bonitona, que é a lua cheia. E depois vem a do outro ladinho, um pedacinho, a minguante. Então, essas são as ordens, tá certo? Das fases da lua, começando pela lua nova. Então, nova, crescente, cheia e minguante. Qual é a letra? Letra A de amor, ok? Com relação aos eclipses, está correta a afirmativa. Vamos ler as 3 alternativas e depois a gente marca a afirmativa, tá certo? A primeira diz o seguinte:
são fenômenos celestes de desaparecimento total ou parcial de uma estrela, temporariamente por interposição do Sol. A segunda alternativa diz o seguinte: quando a Lua está alinhada entre o Sol e a Terra, dá-se eclipse do Sol, pois a sombra da Lua se projeta na Terra, ocorrendo a ocultação parcial ou total do Sol. E a terceira alternativa diz o seguinte: o eclipse da Lua ocorre quando a Terra se interpõe, ou seja, fica na frente, entre o Sol e a Lua. Com esse alinhamento, a sombra da Terra se projeta na Lua, tornando-a invisível. Então, aí, qual é ou quais são as afirmativas que estão corretas? Vamos começar na primeira? São fenômenos celestes de desaparecimento total ou parcial de uma estrela. Olha a casquinha de banana, não é estrela, porque a estrela só dá o Sol. Então, essa daí está errada, tá bom? Então, aí, ó, a gente já ia eliminar a letra A letra C e a letra E. A segunda, quando a Lua está alinhada entre o Sol e a Terra, o eclipse é solar, verdadeiro, pois a sombra da Lua se projeta na Terra, ocorrendo a ocultação parcial ou total do Sol. E a terceira, o eclipse da Lua ocorre quando a Terra fica no meio, entre o Sol e a Lua. Com esse alinhamento, a sombra da Terra se projeta na Lua, tornando-a invisível. Verdadeira também. Então, vocês perceberam que é uma questão fácil, mas a gente precisa ter atenção ao ler, porque vê só, a primeira está toda certinha, só a palavra estrela que está errada. Aí, se você não estuda, se você não é meu aluno, você erra, mas aí você é ligado. Você é ligada também. Então, qual é a letra? D. As duas alternativas que estão corretas é a segunda e a terceira. Ok, gente? Obrigada pela atenção, espero que tenham gostado. Nós vamos fazer uma atividade bem legal agora sobre esse assunto. Vamos tirar as possíveis dúvidas. Um grande beijo e até a próxima. Tchau, tchau.